Hoje eu quero te convidar a olhar para o livro de Apocalipse de um jeito diferente. Sem mistério forçado, sem rodeios, apenas a verdade apresentada com clareza. Aqui, os acontecimentos não estão soltos. Tudo segue uma ordem. Cada símbolo carrega um sentido. Cada cena aponta para algo que está por vir. E ao longo dessa jornada você vai perceber que Apocalipse não é apenas sobre o fim, é sobre revelação. Você vai acompanhar as mensagens às 7 igrejas, ver os selos sendo rompidos, ouvir o alerta das trombetas e sentir o peso das taças do juízo. Vai entender o que está por trás da marca da besta, o surgimento do anticristo e o período conhecido como a Grande Tribulação. Mas essa história não é feita só de temor. O confronto final do Armagedon, o reinado de paz no milênio, o juízo definitivo e, por fim, a promessa gloriosa de novos céus e nova terra. Se você ficar até o fim, tenho certeza de que algo vai mudar dentro de você. Porque este não é apenas um livro antigo, é Deus falando com a humanidade. E se você acredita nisso, essa mensagem também é para você. Antes do tudo, precisamos ouvir a voz que ecoa em Apocalipse. O que foi escrito há quase 2000 anos, parece agora ganhar forma diante dos nossos olhos. Guerras se espalham, doenças globais surgem, sistemas entram em colapso. A tecnologia avança rápido, o controle digital cresce. A inteligência artificial se torna parte da rotina. Ainda assim, o mundo segue distraído. Pessoas trabalham, se casam, fazem planos, discutem política, brigam por religião, vivendo como se nada fosse mudar, como se o amanhã estivesse garantido. Mas a Bíblia alerta: o fim se aproxima, e quem não estiver atento será pego de surpresa. Essas visões foram entregues a um homem solitário. João, o último dos apóstolos vivos, estava exilado em uma ilha chamada Patmos, longe do tudo, esquecido pelos homens, mas não por Deus. Ali, algo extraordinário aconteceu. Não foi um delírio, não foi imaginação, foi uma visão real, uma abertura no tempo. Jesus Cristo revelou a ele coisas que eram, coisas que estavam acontecendo e coisas que ainda aconteceriam. De repente, o céu se abriu. João ouviu uma voz forte, como o som de uma trombeta. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele viu alguém andando no meio de 7 candelabros, com olhos como fogo, vestes resplandecentes e uma espada que saía da boca. Diante daquela visão, João caiu ao chão como morto, mas a voz disse: não tenha medo, eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Na mão daquele que falava, havia um livro selado com 7 selos. Dentro dele, estava o destino da humanidade. 7 etapas, 7 julgamentos, um roteiro que mudaria a história do mundo. Mas antes que qualquer juízo fosse liberado, algo importante acontece. Deus começa pela sua própria casa. A revelação não começa com destruição, começa com cartas. 7 cartas escritas pelo próprio Cristo, direcionadas às 7 igrejas da Ásia, mas destinadas a atravessar os séculos. Em Éfeso, uma igreja ativa, cheia de obras, mas que havia perdido o amor. Em Pérgamo, uma igreja que começou a tolerar o erro. Em Tiatira, uma comunidade corrompida por dentro. Em Sardes, uma igreja com aparência de vida, mas espiritualmente morta. Em Laodiceia, rica em recursos, mas pobre diante de Deus, morna, indiferente. Mas nem todas estavam perdidas. Esmirna sofria perseguição, mas permanece fiel. Filadélfia era pequena e fraca aos olhos humanos, mas perseverante. 7 igrejas, 7 diagnósticos, 7 convites urgentes ao arrependimento. A mesma voz ainda ecoa hoje. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essas cartas são espelhos. Revelam o estado da igreja em todas as épocas. Antes que o juízo venha sobre o mundo, Cristo chama seu povo ao alinhamento. Ele está à porta, mas muitos ainda não abriram. Depois disso, João ouve um chamado: suba aqui, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois. E novamente, o céu se abre. No centro de tudo, um trono. Do trono saem relâmpagos, trovões
e vozes. Ao redor, 24 anciãos se prostram, coroados. 4 seres viventes não cessam de declarar dia e noite: Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ali não há confusão, não há disputa, apenas autoridade absoluta e adoração total. Na mão direita daquele que está no trono, o mesmo livro selado. Ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra, era digno de abri-lo. João chora, mas então ouve: não chore, o leão da tribo de Judá venceu. Quando ele olha, não é um leão, mas um cordeiro, como se tivesse sido morto. Cheio do poder, cheio do Espírito, o cordeiro se aproxima, toma o livro, e o céu inteiro explode em louvor. Milhões de vozes proclamam: digno é o cordeiro que foi morto. A partir daquele momento, tudo muda. Cada selo aberto empurra o mundo mais perto do fim. O primeiro é rompido. Surge um cavalo branco. Seu cavaleiro carrega um arco massem fletes. Ele vence sem guerra. Conquista com palavras. Um líder carismático surge no cenário global. Ele promove acordos de paz, fala do união, sustentabilidade, progresso. É exaltado pela mídia, aplaudido pelas nações, admirado pelas massas digitais. Religiões se alinham ao seu discurso. Ele promete paz, mas prepara a dominação. O segundo selo é aberto. Agora surge um cavalo vermelho. A paz é retirada da terra. Guerras se espalham rapidamente. Conflitos regionais se transformam em confrontos globais. Um erro, uma provocação, uma resposta mal calculada. Israel entra em guerra, potências se movimentam. Alianças se quebram. O medo volta a dominar, o sangue corre. O terceiro selo se rompe. Um cavalo preto aparece. A economia desmorona. O custo de vida explode. Pessoas trabalham o dia inteiro para conseguir uma única refeição. Moedas perdem valor. Sistemas bancários falham. Prateleiras ficam vazias. Então surge uma solução. Um sistema digital global, controlado, rastreável. Ele promete segurança e acesso, mas só para quem aceitar suas regras. Sem ele, ninguém compra, ninguém vende, ninguém sobrevive. E o mundo, desesperado, aceita. O quarto selo é aberto. Surge um cavalo pálido. Seu cavaleiro se chama Morte. E o inferno o segue. Agora não é mais crise. É extermínio. E isso é apenas o começo. A fome começa pelos lugares mais frágeis do planeta, mas não demora a alcançar todos. Países pobres entram em colapso. Pessoas disputam restos de comida. Nas grandes cidades, doenças desconhecidas surgem sem aviso. Hospeta lotam de pois fecham. A violência explode. Vizinhos se voltam uns contra os outros. Homens matam por um pedaço de pão. Enchentes engolem bairros inteiros. Sistemas de saneamento falham. Corpos se acumulam nas ruas. Em poucos meses, 1/4 da população mundial desaparece. A humanidade entra em um dos períodos mais sombrios de sua história. Então, o quinto selo é aberto. Enquanto a terra sangra, o céu ouve um outro tipo de grito. Debaixo do altar, vozes se levantam. São homens e mulheres que morreram por permanecerem fiéis. Eles clamam: até quando, Senhor? A justiça não virá. Na terra, a perseguição se torna oficial. Cristãos passam a ser chamados de ameaça do intolerantes, de inimigos do progresso. Novas leis surgem. Bíblias são proibidas. Igrejas são fechadas. Canais cristãos desaparecem das plataformas. Pastores são presos. Crentes somem durante a noite. Mesmo assim, muitos não negam a fé. Alguns pagam com a própria vida. No céu, recebem vestes brancas e ouvem uma resposta serena: descansem mais um pouco. O tempo ainda não se completou. O sexto selo é rompido. A criação reage. Um terremoto de escala global sacode o planeta. O sol perde o brilho. A lua assume um tom avermelhado. O céu parece se partir. Estrelas caem como frutos arrancados. Montanhas se movem. Ilhas desaparecem. Satélites deixam de funcionar. O campo magnético da Terra oscila. Sistemas falham. Homens poderosos fogem para bunkers e cavernas.
Líderes, magnatas e generais fazem o mesmo clamor. Caiam sobre nós. Esconda-nos da ira daquele que está no trono. Mas não existe refúgio. Antes que o próximo selo seja aberto, algo extraordinário acontece. Deus marca os seus. 144.000 são separados, selados em suas testas. Um remanescente judeu escolhido para cumprir um propósito específico. E então, João vê algo ainda maior. Uma multidão incontável, de todas as nações, línguas e povos. Eles vestem branco, seguram palmas e proclamam: a salvação pertence ao nosso Deus. Mesmo em meio ao caos, a graça ainda alcança pessoas. Muitos se convertem. Muitos são mortos, mas nenhum deles é esquecido. O sétimo selo é aberto, e por cerca de meia hora, o céu inteiro fica em silêncio. Nenhuma música, nenhuma voz, apenas silêncio absoluto. Como se até os anjos soubessem que o que vem agora é diferente. Não será mais parcial, não será contido. Será progressivo, irreversível e devastador. 7 anjos recebem 7 trombetas. O céu se cala, e a terra se prepara para gritar. A primeira trombeta soa. Fogo e granizo caem sobre a terra. Fenômenos estranhos são detectados. Tempestades solares atingem a atmosfera. Pequenos meteoros cruzam o céu. No começo, o mundo ignora, até que incêndios surgem ao mesmo tempo em vários continentes. Florestas inteiras são consumidas. Plantações desaparecem. O ar se torna pesado, quase impossível de respirar. 1/3 da vegetação do planeta é destruído. Não é um desastre natural comum, é juízo. A segunda trombeta toca. Algo semelhante a uma montanha em chamas despenca no mar. Alertas soam tarde demais. Um impacto colossal acontece. O oceano se agita como fogo. Tsunamis avançam sobre cidades costeiras. Milhões morrem em minutos. Navios afundam. Plataformas desabam. 1/3 da vida marinha desaparece. O comércio global entra em colapso. A economia mundial entra em estado de coma. A terceira trombeta ecoa. Uma estrela cai sobre as águas. Não é uma estrela literal, mas uma contaminação mortal. Rios e nascentes são atingidos. Lençóis freáticos se tornam venenosos. Produtos químicos, radiação, resíduos liberados pelos desastres anteriores se espalham. Milhões perdem acesso à água potável. Doenças se multiplicam. Cânceres surgem de forma agressiva. Pessoas morrem simplesmente por beber. O mundo começa a entender. A criação está em colapso. A quarta trombeta soa. A luz diminui. O sol perde intensidade. O dia encurta. A noite se torna mais escura. A lua deixa de refletir. As estrelas parecem desaparecer. Cientistas não encontram explicação. O clima enlouquece. Frio extremo atinge regiões quentes. Colheitas falham. O medo se espalha. Mas ainda não é o fim. A quinta trombeta ressoa. Uma estrela cai e recebe a chave do abismo. Algo se rompe no mundo espiritual. Barreiras invisíveis são abertas. Criaturas surgem. Não são humanas. Não são animais. São tormentos vivos. Elas não matam, mas ferem profundamente. Atacam a mente. Roubam o descanso. Mergulham as pessoas em angústia constante. Durante 5 meses, muitos desejam morrer, mas a morte não vem. Medicamentos falham. A sanidade desaparece. Mesmo assim, muitos não se arrependem. A sexta trombeta soa. 4 anjos são soltos junto ao rio Eufrates. Com eles, um exército colossal. 200 milhões. A guerra atinge um novo nível. Não é apenas física, é espiritual. Tecnologia avançada, armas devastadoras e forças invisíveis atuam juntas. 1/3 da humanidade morre. É a maior perda de vidas da história. Regiões inteiras se tornam inabitáveis. Mesmo assim, os sobreviventes persistem na rebelião. No meio do caos, 2 vozes se levantam em Jerusalém. 2 profetas enviados por Deus. Eles confrontam o sistema, realizam sinais, falam com autoridade. O mundo inteiro os odeia, mas ninguém consegue tocá-los.
Quando o tempo se cumpre, são mortos. Seus corpos ficam expostos. As câmeras transmitem ao vivo. O mundo celebra. 3 dias depois, eles ressuscitam. Uma voz ecoa do céu: subam aqui. Eles são elevados diante de todos. Um grande terremoto atinge Jerusalém. E por um momento, o mundo se cala. A 7ª trombeta soa. E então o céu proclama em alta voz: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Mas a terra ainda resiste. A rebelião continua. A besta ainda governa. A guerra não acabou. Agora, o Apocalipse revela seus principais antagonistas. A última ofensiva do inferno. João vê uma mulher vestida do sol, com a lua sob os pés, e uma coroa de 12 estrelas. Ela está grávida. À sua frente, um dragão vermelho, enorme, feroz. Ele tenta destruir o filho ao nascer. A mulher representa Israel. A criança é Cristo. O dragão é Satanás. Derrotado na cruz, incapaz de impedir a ressurreição, ele agora persegue os que guardam o testemunho de Jesus. Uma guerra explode no céu. Miguel e seus anjos lutam. O dragão é lançado à terra. Furioso, porque sabe que seu tempo é curto, ele entrega seu poder a uma besta. Ela emerge como um sistema e como um homem. Um governo global se levanta. Nações se curvam, fronteiras se dissolvem. Instituições internacionais se alinham, a mídia promove. As massas adoram. Uma ferida mortal parece curada, e isso aumenta ainda mais sua autoridade. Ele blasfema contra Deus e persegue os santos. Ao lado dele surge o falso profeta. Parece manso, fala de paz, mas sua voz é do dragão. Ele cria uma religião global, tudo, e a cito, menos a verdade. A fé genuína passa a ser chamada de extremismo. A cruz se torna símbolo de intolerância. Então surge o sistema final, uma marca, um código, na mão ou na testa. Sem ela, ninguém compra, ninguém vende, ninguém vive. Moeda digital, controle total. O anonimato desaparece. A liberdade é trocada por segurança. Muitos aceitam por medo, fome ou conveniência. Os que recusam são caçados. A Bíblia chama isso de 666. E o céu ainda alerta. 3 anjos proclamam: temam a Deus, saiam desse sistema. Quem adorar a besta, beberá da ira. Mas muitos não escutam. Enquanto o mundo se rende, o Cordeiro aparece no Monte Sião. E o fim, agora, é inevitável. Com o Cordeiro estão os 144.000, selados, separados, fiéis. Eles entoam um cântico que ninguém mais consegue cantar. Suas vidas não foram compradas pelo sistema, não foram manchadas pela mentira. Diante do trono, permanecem irrepreensíveis. E então chega o momento da colheita. 2 grupos são definidos. Não há mais zona neutra. O trigo é separado do joio. Os selados são distinguidos dos marcados. O Filho do Homem surge com uma foice em mãos. A terra será ceifada. O sangue correrá. A linha entre o céu e o inferno está traçada. O sistema já foi implantado. A decisão é agora. Os avisos cessaram. A misericórdia foi estendida até o limite. O que vem a seguir é o juízo completo. As trombetas foram alertas. Mas agora, as taças da ira de Deus são derramadas. Sem pausa, sem mistura, sem retorno, 7 anjos avançam, cada um com uma taça. Cada taça, um golpe final contra um mundo que rejeitou a verdade. A primeira taça é derramada. Uma praga atinge apenas aqueles que receberam a marca da besta. Feridas surgem, infecções abertas, dores incuráveis. A medicina falha. A ciência não encontra explicação. Hospitais entram em colapso. Imagens circulam. Depois, são apagadas. O sistema silencia. Mas algo é inegável. Quem não tem a marca permanece ileso. A segunda taça se derrama. Os mares morrem, não simbolicamente, mas da forma real. As águas se tornam densas, escuras, como sangue coagulado. Toda a vida marinha desaparece. Navios param, portos são abandonados.
O cheiro da morte atravessa continentes. O comércio marítimo deixa de existir. A terceira taça é despejada. Rios, fontes e nascentes se tornam sangue. A água potável desaparece. Torneiras secam. Poços apodrecem. O que antes sustentava a vida, agora mata. Pessoas lutam por uma garrafa de água. Governos decretam racionamentos extremos, mas não há solução. E uma voz ecoa do céu: Justo és tu, Senhor. Eles derramaram o sangue dos santos. Agora beberão sangue. A quarta taça é lançada. O sol, que sempre trouxe vida, passa a queimar com fúria. Ondas de calor nunca vistas atingem a terra. A radiação aumenta. Peles queimam mesmo à sombra. Incêndios surgem espontaneamente. Redes elétricas colapsam. As pessoas não se arrependem. Elas amaldiçoam, gritam, blasfemam. A quinta taça é derramada. O reino da besta mergulha em trevas. Não é apenas falta de luz, é escuridão profunda, física e espiritual. A mente se confunde. A realidade parece se desfazer. Delírios se espalham. A dor é constante. Homens mordem a própria língua de angústia, mas continuam negando a verdade. O império começa a rachar, mas ainda resiste. A sexta taça é derramada. O grande rio seca. O caminho é aberto. Reis do Oriente avançam. O mundo inteiro se move para o confronto final. Alianças militares se formam. Tecnologias ocultas são ativadas. Espíritos malignos influenciam líderes. Todos marcham para o mesmo lugar, o Vale da Decisão. Armagedon. Enquanto os exércitos da Terra se posicionam, o céu prepara a resposta final. A sétima taça é derramada. Uma voz ecoa do trono. Está feito. A Terra se rompe. Um terremoto sem precedentes destrói cidades inteiras. Montanhas desabam. Ilhas desaparecem. Continentes se partem. Capitais são reduzidas a pó. O sistema entra em colapso total. Pedras gigantescas caem do céu. Mesmo assim, os sobreviventes não se arrependem. Blasfemam. Mas agora, não há mais misericórdia. O tempo acabou. Chegou a hora da queda final. Babilônia, não apenas uma cidade, mas um sistema inteiro. Político, econômico, religioso. Balá, por fora, corrompida por dentro, sedutora. Rica, influente, amada pelos reis, celebrada pelos artistas, justificada por líderes espirituais. Ela fala de tolerância, inclusão e progresso, mas se embriaga com o sangue dos justos. Em uma única hora, tudo cai. Mercados entram em colapso. Moedas perdem valor. Bancos falem. Navios ficam vazios. Empresários choram. Reis observam de longe. Ai da grande cidade. Lamentam. Mas é tarde. Um anjo lança uma pedra no mar e declara: assim será lançada Babilônia, e nunca mais será encontrada. A música cessa. O comércio cessa. A ilusão termina. E então o céu se abre. Cristo não mais como cordeiro, mas como rei. Seus olhos são como fogo. Ele monta um cavalo branco. Em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os exércitos do céu o seguem, vestidos de branco. O mundo se une para lutar contra ele, mas não há batalha. Cristo fala, a palavra que sai de sua boca derrota tudo. A besta é capturada. O falso profeta também. Ambos são lançados vivos no lago de fogo. Os exércitos são destruídos. O reinado da mentira termina. O rei agora governa. Começa o milênio, 1000 anos de justiça. Jerusalém se torna o centro do mundo. Nações são restauradas. Armas são destruídas. A terra é curada. A criação respira. Justiça é a regra. Verdade é a base. A paz, finalmente, é real. Mas o coração humano ainda precisa ser provado. Ao fim dos 1000 anos, Satanás é solto por um breve momento. Muitos o seguem novamente. Cercam o acampamento dos santos. Mas não há luta. O fogo desce do céu. Tiroi Tamina. Satanás é lançado no lago de fogo para sempre. Então,
O tempo se encerra. O céu e a terra fogem. Um grande trono branco aparece. Todos ressuscitam. Grandes e pequenos. Livros são abertos. Cada vida é julgada. Quem não está no livro da vida enfrenta a segunda morte. Não por engano, mas por escolha. E então, Deus faz tudo novo. Um novo céu, uma nova terra. A nova Jerusalém desce como uma noiva adornada. Ouro puro, pedras preciosas. Portas de parola. Não há templo, porque Deus habita ali. Não há sol, porque a glória ilumina tudo. Não há choro, dor ou morte. Um rio de vida flui do trono. A árvore da vida cura as nações. Deus habita com os homens, e eles reinarão com ele para sempre. Então a promessa final ecoa: eis que venho sem demora, e a resposta sobe da terra: vem, Senhor Jesus. Assim termina o Apocalipse, não como um livro de medo, mas como um chamado ao despertar. Um convite à fidelidade, um lembrete de que o Cordeiro voltará como leão. E ainda há tempo, mas não muito. Se essa mensagem falou com você, não ignore. A jornada bíblica existe para despertar corações, não para entreter. Agora que você ouviu, a responsabilidade é sua. Escreva nos comentários: eu ouvi a voz do Espírito e estou me preparando. Esse comentário não é só engajamento, é um posicionamento diante de Deus. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas façam parte dessa jornada enquanto ainda há tempo. Inscreva-se no canal A Jornada Bíblica e ative o sino para continuar caminhando conosco pela palavra. E acima de tudo, volte-se para Cristo hoje. Arrependa-se, creia e permaneça firme. O Cordeiro voltará como leão, e ele vem sem demora.